Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um FAB na Fala. Até peço desculpas desde já por aparecer simplesmente após um ano, né? Sendo que eu havia dito que seriam temas e vídeos semanais. Mas a gente vai estar aí fazendo o possível para procrastinar menos e para ter mais postagens aqui nesse canal, tá? Então vamos lá ao tema do vídeo de hoje. E a temática do nosso vídeo de hoje é justamente falando sobre os nossos processos internos, né? Que seria o relacionamento que a gente tem com nós mesmos, com a nossa saúde mental, com o nosso processo de autoconhecimento e como isso afeta a nós a longo prazo se a gente não se atentar e aos outros também, consequentemente, tá? É um assunto que já é bastante debatido e estimulado, principalmente nessa era e sempre, e também pelas pessoas que tiveram a vida transformada com mais autoconhecimento, mas é uma coisa que também, apesar de frisada, fica um pouco de lado, devido a gente subestimar como seres humanos esse lado, sendo que é tão importante a gente se sentir bem, coeso e entendido por nós mesmos, mas é muitas vezes um movimento que a gente subestima em prol de outros objetivos, em prol de outras coisas, e não dá a devida importância àquele momento, àquela reflexão, àquela situação que vai nos incomodando, que a gente não vai olhando, não vai se atentando, que acontece conosco, né? Então vamos lá frisar os pontos aqui. Bom, gente, dando continuidade, né, ao nosso vídeo, a gente estava falando sobre a importância dos avanços tecnológicos e também de como as pessoas nessa geração, inclusive na geração Z, que é a qual eu pertenço, buscam inovações, buscam questionar velhas crenças, a maneira como as coisas eram feitas, né? Novas formas de fazer, novas formas de inovar, o que é bastante bom, é bastante promissor, né? Mas em seguida, em contrapartida, né, inclusive de pessoas até bem mais jovens, que beiram aí a geração alfa, existe um movimento, né, e um regresso a máquinas antigas, né, a velhas tecnologias, a saudade de locadoras, a saudade, por exemplo, daqueles bolos dos anos 2000 no estilo quadrado, o retorno a câmeras fotográficas, a celulares antigos, justamente para fugir, né, também desse excesso, de toda essa inovação, onde o querer avançar muitas vezes deu espaço para um movimento onde também se pede mais calma e mais leveza diante de tantas informações, diante de tudo o que ela causou e também das consequências que a internet, o acesso às IAs faz. Então é muito interessante isso, né? Isso me remete até uma frase que diz o seguinte, e que fala muito bem sobre o quanto o desejo é traiçoeiro e, biblicamente falando, o coração da gente também é traiçoeiro com vários desejos em relação a isso, sabe? Então é uma coisa em que precisamos nos atentar, porque a gente também faz isso na nossa vida cotidiana e real, e no ao vivo, e nas nossas escolhas, e no presente diário, né? Diz assim, existem duas tragédias na vida, uma é conseguir o que se quer, a outra é não conseguir o que se quer, né? É aquela coisa, a ânsia de ter e o tédio de possuir, porque se conseguir um grande objetivo, né? Digamos assim, como as pessoas correm atrás, como as pessoas lutam, né? E realmente é louvável conseguir, vai determinar status, vai com certeza aumentar a autoestima, o orgulho pessoal, a estima, o valor daquela pessoa, tanto socialmente quanto para ela mesma. Ela vai se validar através daquilo, seja ele qual for o objetivo.
Mas isso por si só, e o que ninguém conta, não satisfaz plenamente a ninguém. Um objetivo é sim uma grande realização, mas não é por si só todas as respostas. E isso adentra na temática que a gente vai entrar hoje, que é a gente refletir sobre como é importante e como a gente subestima, né, o fato da gente estar bem ou não com as coisas, o fato da gente querer ou não aquilo realmente, o fato da gente estar intrínseco, vivendo esse presente e realmente sabendo que aquilo é realmente aquilo que a gente quer. Porque se pode ter uma ideia errada do que se quer, e isso, consequentemente, traz muitas consequências, muitas, na nossa vida diária, sabe? Então, as pessoas subestimam esse processo de se sentir bem consigo mesmas, sabe? E pequenas práticas é bastante importante para que a gente evite essas questões, né? É importante a gente observar antes da realização de qualquer sonho, objetivo, especialmente se a vida dá aquela oportunidade da gente ter o poder de escolha, decisão e um tempo, mesmo que mínimo, mesmo que apertado, mas que a gente tenha que ter, né, aquela paciência com o que a gente realmente quer, com o que a gente realmente vibra, porque isso vai fazer toda a diferença, sabe? Porque a gente não é só a gente, até medos são herdados, doenças são herdadas, assim como se herda coisas boas, se herdam também coisas ruins. Então, assim, medos são herdados, né? E a forma como a gente é criado, né, se sobressai, inclusive, da genética. Olha só como isso é poderoso, sabe? E crenças e comportamentos e ensinamentos que vão o quê? Ensinar pra gente coisas muitas vezes erradas, muitas vezes deturpadas, tem um grande poder, um grande impacto sobre a nossa verdade, sobre aquilo que a gente realmente quer. Então, é preciso, né, em um determinado certo tempo da vida, né, analisar a nossa criação, os nossos meios, independentemente do que tenha faltado ou não, se foi bom, se foi ruim, se foi mais ou menos, o que é dos outros e o que é nosso. É importante a gente meditar, é importante que a gente se conheça realmente, para ninguém ficar ditando ou fazendo suposições daquilo que a gente quer e daquilo que seja melhor para a vida da gente. Muitas pessoas são afetadas por esse mal, sabe? Um exemplo é nós mulheres, digamos assim. Eu mesma pequenininha, eu tive essa vivência de ser uma criança reservada, mas também muito sonhadora, muito brincalhona, muito leitora. E mesmo não questionando pai ou mãe ou diversos, eu sempre tive na minha cabeça um estranhamento, né? Porque eu achava a vida um cubículo. Eu tinha essa sensação, mesmo lá onde eu morava, que era uma cidade do interior, onde eu provavelmente poderia ser influenciada pelo que se passava lá. E eu simplesmente, né, questionava. Eu questionava porque o que acontecia. Havia e se dava muita importância à sexualidade das pessoas, à forma como as pessoas se vestiam, à forma como as pessoas decidiam decisões importantes como ter filhos ou não. Eu desde já achava isso muito particular, né? Principalmente para algumas pessoas ali que eram crentes, que eram evangélicas, que se diziam de Deus, havia muita importância de coisas supérfluas, sendo que coisas mais importantes deveriam doer mais, como um necessitado, como ajudar um necessitado, né? Como levar a mensagem de Deus para as pessoas que realmente precisam, não está se importando com questões supérfluas, né? Então, eu sempre tive esse questionamento muito grande no meu coração,
bastante. E as pregações, né? Que embora eu não tenha nada contra, havia uma vida desenhada para as pessoas, especialmente para as mulheres, né? Que as mulheres, elas são afetadas diretamente por isso que eu estou falando aqui. As mulheres são um público mais alvo. Os meninos, eles têm uma maior disponibilidade, né? De liberdade de escolha, de que mesmo que eles sejam direcionados para um caminho, eles podem escolher, eles podem tentar, eles têm mais liberdade para errar, para cair, se levantar, até pelos fardos que eles não carregam. Há menos preocupações, sabe? Mas as meninas, não. Tudo para as meninas é imposto, né? Você deve casar, você deve se formar, ter filhos, ser feliz e servir a Deus, né? Não sei se é exatamente nessa ordem, mas isso era desenhado, né? Isso era como se fosse uma ordem, era como se fosse um cabeçalho, né? Ignorando totalmente o nosso processo interno, ignorando totalmente aquilo que a gente poderia vir a escolher, sabe? Ignorando totalmente que esse modelo de vida talvez não satisfaça a todas, né? E as mulheres que o quê? Buscam a aprovação dos pais, da sociedade, acham que inconscientemente, porque a nossa vida sim, ela é regida pelo inconsciente, acham que tem que fazer isso, ou que tem que fazer isso dar certo a todo custo, acabam acatando a isso. E o que acontece? Por as meninas terem responsabilidade demais, bem novas, e também por serem mais subjugadas, né? O que acontece? Elas não têm processo interno. Às vezes acontece ali uma gravidez inesperada, ou um corte, ou pais abusivos que vendem aquela garota, ou muita responsabilidade na criação de irmãos. Enfim, são várias realidades, várias. Nisso não há processo interno para descobrir quem se é realmente, o que eu desejo, o que eu planejo, o que realmente ressoa comigo. Não há. Não há essas questões com as meninas, né? Tanto é que após uma vida, mesmo que o marido não seja abusivo, ou o parceiro ou a parceira não seja abusivo, mesmo que os filhos não sejam trabalhosos, né? Mas existe aí um movimento de vida que vai dar insatisfação, vai dar autocobrança, vai dar irritação, vai dar uma vida medíocre, infeliz, né? Muitas vezes, né, até chegou a mim pessoas que vieram retratar e falar que tinham desejos, né, até de outra sexualidade, uma outra forma de vida, descobriram que tal atividade, tal rumo de vida é o que realmente fazia essa pessoa feliz. Mas pelo tempo, pelas obrigações e por pais opressivos, não tiveram tempo de estudar aquela ideia para que ela pudesse se propagar, né? Então, tipo assim, é isso o que preocupa, né? Então, eu usei o exemplo feminino, que entra também já numa segunda questão, né? Que às vezes o que a gente quer nem sempre é o que a gente quer. A gente tem a ideia errada do que tem, do que quer, digamos assim. Às vezes é uma pessoa que anseia muito por família, uma formação de família, mas na rotina, né, não tem uma constância, não vai ter um financeiro legal, não vai ter uma paciência legal, não vai ter uma maturidade legal para gerenciar crises, para ter aquela família. Ela só quer a imagem, o processo, o que ela desenhou sobre aquilo, ela não quer a realidade daquilo, né? Isso abre muitas brechas, porque foi plantado na infância uma ideia do que deveria ser, e a pessoa às vezes cria a ideia errada do que quer, certo? E aí externa na sua realidade coisas que não são bem assim, e desenha um modelo de felicidade
vontade que não vai dar certo, né? Então, usando o exemplo das mulheres aqui, né? Isso é o que acaba fazendo com que esse processo seja mais doloroso. E também uma outra consequência de se negligenciar isso é que isso nos atrapalha e nos prejudica a confiar em uma grande aliada que a gente vai ter para a vida inteira. Uma aliada que, se você tiver certo, você não vai querer que ela esteja errada, que é a nossa famosa intuição. Gente, a intuição literalmente salva vidas. Ela literalmente lê ambiente. Ela pressente coisas antes que você possa imaginar o pressupor, né? Ela lê expressões, ela lê tensões antes de você. Ela lê várias coisas, sabe? Ela antecipa acontecimentos. Mas para que ela seja feroz, para que ela seja uma aliada mais aconchegada a nós, ela precisa ser ouvida e trabalhada. E ela só é acessada justamente quando a gente respeita esse processo interno, né? De nos ouvir, né? De estar bem primeiramente, antes de conseguir um objetivo ou sonho, entender se o que a gente quer é o que a gente quer e não é aquilo que é imposto. E terceiro, né, com esse hábito de se ouvir, se a gente se ouve, a gente também a ouvirá, né? É bastante interessante isso, porque o quê? Ela direciona muito para além do que você possa ser, mesmo que você seja uma pessoa centrada, bacana, autodidata, uma pessoa confiante, uma pessoa admirada, uma pessoa querida, uma pessoa que é prestigiada pela sua assertividade, mesmo que você seja essa pessoa, né? Existem coisas dentro de você que é a sua consciência maior e a intuição, que é o quê? Uma sabedoria ancestral, né? Que mora dentro da gente, é que direciona. Ela é quem direciona de uma maneira melhor. É ela quem vai ver aspectos espirituais nas coisas, aspectos de interesse, caminhos viáveis, caminhos inviáveis. Como eu falei, a gente pode se enganar, às vezes até por consciência, mas pode se enganar. Então, é interessante trabalhar a própria escuta, justamente para que a gente saiba o caminho que a gente está andando, se é o que a gente quer, se é o nosso caminho, e trabalhar a própria escuta para se ouvir, né? Isso é bastante interessante, sabe? A intuição continua sendo, assim, primordial, né? Num fechamento de negócios, em algum projeto, ela é realmente essencial, sabe? Então, é uma tecnologia ancestral. Então, aí a gente tem que saber ouvir, saber canalizar, para dar essas respostas na vida real, para que isso se integre com a gente e para que a gente seja o nosso bom aliado, né? Quem se ouve, quem se respeita, é um bom aliado de si mesmo. É isso que eu falo, gente, não há sucesso, não há glória, não há casamento, não há homem, mulher, cachorro, periquito, papagaio, que faça vocês se sentirem realizados plenamente, se isso não for uma ideia já estabelecida e que vocês tenham consigo mesmos aquela felicidade, né? Aquela ideia de contentamento com o que se tem, independente de qualquer religião, aquela ideia de contentamento com o que se tem, gratidão, humildade, né? Saber também se elogiar e não só se depreciar por tudo, porque nós temos que aprender isso. E quem se ouve, né, entende disso. Quem se ouve respeita o próprio tempo,
vê também quando está errando, porque é só você se ouvir. Tá ali as intuições, tá ali os movimentos de alma, mas é preciso que haja essa escuta. Se faz muito necessário, porque as pessoas, mesmo com a claridade de ideias que tem hoje em dia, ainda tendem a jogar sua felicidade em pessoas, em coisas, em esperar estímulo das outras pessoas, ou só de Deus, ou esperar que Deus faça um milagre. Sim, Deus pode fazer por você, mas a sua parte, quem faz é você. Nós temos que trabalhar bem com as ferramentas que nós temos, porque se a gente não trabalha bem com as ferramentas que tem, com a facilidade, se a gente não sabe direcionar, não é isso? A gente não está pronto para grandes milagres, a gente não está pronto para receber mais, a gente não está pronto, consequentemente, aí, para que possa se expandir. Não estamos, sabe? Então, muita coisa ainda é com nós. Por exemplo, tirar um exemplo aqui na prática. Nossa, mas está ruim de emprego. Nossa, mas isso. Nossa, mas eu quero ser um pregador da palavra de Deus, mas eu não falo bem. Eu não tenho essa facilidade. E aí a pessoa bota aquela oração naquele meio, aquela coisa, espiritualiza tudo. E é bom. Claro, você primeiramente tem que contar com Deus para os planos darem certo. Mas isso não impede você de trabalhar com o que você tem, de ter autonomia. Existem cursos de oratória na internet, cursos grátis, onde você pode aprender o quê? A se expressar, né? Deus vai amar que você conte com Ele, que você seja humilde, que você o obedeça, que você o prestigie, que você pregue, que você seja bom com as outras pessoas, sim. Mas iniciativas próprias encantam muito mais. A gente ouvir o nosso coração, ouvir o nosso chamado, olhar pra gente, tirar a trava do nosso olho antes de pedir, reclamar ou de fazer qualquer coisa é bastante importante. Gente, a necessidade desse vídeo aqui é para evidenciar que o trabalho de si mesmo nunca acaba. Nunca acaba. A gente sempre tem que estar se labutando. E não, isso não é sobre estudo, isso não é sobre mestrado, isso não é sobre conquistas, isso não é sobre isso. É porque para estar em paz com nós mesmos é necessário que sejamos que nem uma casa, embora boa, embora bem estruturada, embora revisada, embora reformada, sempre tem que haver o quê? Limpezas diárias, tem que haver reparos, tem que haver uma coisa e outra ali que se possa mexer para que a gente possa ter continuidade nos nossos objetivos, sabe? Para que a gente possa fazer as coisas bem e manter o que a gente já tem bom e bem e em bom estado, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigada se você acompanhou até aqui. O meu muito obrigada, gostando ou não, ou por curiosidade, né? Me sinto feliz e me sinto grata, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui, abertos a debates, abertos a conversas. Então, qualquer coisa, estamos aqui, tá? Muito obrigada e boa semana.